Eu orei 6 anos pra vir pra cá. 6 anos, Deus não deixou, em nenhum momento. E aí a gente decidiu mudar lá pra Peruíbe, o litoral de São Paulo. Meus pais moram lá, ficava perto da mãe da Cláudia, ficava perto da Rafa, minha filha. Então a gente também viveu 4 anos maravilhosos lá. Sim. E agora já estamos prestes a completar 4 anos aqui. Já. Uau. Mas pra mim, assim, né? Parece que a vida toda que vocês moram aqui, sabe? Então, vocês fazem parte. É uma sensação diferente, não sei explicar. Porque a gente, desde que o Thelma e a Vivi voltaram, né, pra Criciúma, lá de BH, a gente veio todo ano pra cá. Sim. A gente só não veio, acho que no ano da pandemia, 2020. E um ano eu não vim, o Marcelo veio sem eu. Tem uma foto do Benjamin, que agora tá com 12 anos, tá com 1,75 de altura, eu acho, tá um cavalão, assim. Esses dias eu entrei no quarto e tinha um pé de um cara na minha cama. Eu falei, meu Deus, que é esse pé? Olha, era ele, esticadão, assim, ó. Meu Jesus, que menino grande. Eu lembro dele pequenininho. Tem uma foto dele no hotel, ali onde era Apolo, no hotel da Apolo, ele segurando o microfone ali. Diego da Kelly. Então a gente veio nesse culto, a gente veio na inauguração do CIS, eu tive em todas as abas. Eu passei por visitar, assim, fui em todas. Então por isso que tem essa sensação, já vão aí o quê? 10 anos que a gente caminham se conhece. Mesmo que o início foi meio de longe, né? Exatamente. Foi de longe, mas o Thelma é nosso pastor, é meu pastor há 12 anos, nosso pastor há 12 anos. Desde que a gente conheceu ele Desde lá em BH. Eu adotei ele. Não teve muita opção, tadinho. Não tinha pra onde o correr. encontro foi lá na igreja mesmo, lá no Bola de Neve, onde você se Na realidade, congregava? cara, são as conexões maravilhosas de Deus, né? A gente morava num apartamento de 4 dormitórios lá em BH, para que o quarto dormitório fosse um pouco meu escritório, um pouco quarto de hóspede. Aí a gente recebia nossos parentes, etc. Sim. E aí todo mundo que vinha ministrar na igreja lá se hospedava em casa. Então a gente recebeu um monte de gente, foi muito legal. Tempo de alargar a tenda. Olha aí. Justamente para voltar a receber os profetas de Deus, os homens e mulheres de Deus. Muito bom, muito bom. Porque é muito bom. E foi por causa disso que a gente conheceu o Thelma e a Vivi. Porque a gente recebeu um profeta loucão, né? Bem loucão. Daqueles de você andar com ele no shopping e ele te encontrar e falar assim, eis que eu te digo, teu filho vai se formar em medicina e você nunca viu ele. O Judá Bertelli. Esse figuraça. pessoalmente eu não Amo, conheço. adoro. Tudo fala. Aí tudo fala. Aí ele É. ficou um final de semana e no final de semana seguinte ele pregava lá na Escola do Clamor. E ele falou, ô Marcelinho, vou ficar aqui na sua casa. Ele ficou Eu mais. falei, tá bom, né? Mano, eu conversava 2, 3 horas seguidas com ele, só palavra, uma loucura. Loucura, né? Aí eu fui levar ele pro Aí fui Clamor. levar ele no Clamor. Aí nós entramos no Clamor, o Thelmo tinha acabado de pegar o microfone, eu lembro até hoje. Ele tava de chinelo havaiano, uma bermuda jeans horrorosa e uma camisa Do Leão. aquela que tinha leão Esse não nas pertence costas. mais a ele. Não pertence mais a ele. Não é Ele o até me mais deu o aquela mesmo. camiseta de Deu. recordação. E aí eu tava num conflito bem grande ali na igreja, porque eu tava começando a ler firme a Bíblia e eu tava entrando em conflito com o que era meio que ministrado, assim. Então eu tava meio perdido de pastor, por isso que eu tava tão carente de quem vinha em casa e tal. E aí o Thelmo pegou o microfone e falou assim, bom dia, gente, vamos orar, mas lembre que oração é um diálogo, não um monólogo. Eu falei, meu Deus, quem é esse cara? É tudo que eu tô estudando, tudo que eu tô pensando, tô entendendo. Aí ele, esse cara tá mudando aqui pra BH, ele vai morar no seu bairro, ele é uma boa companhia pra ti. O Judá falou, do Thelmo. E apresentou eles pra nós. Aí apresentou o Thelmo falou, não, tô mudando ali pro teu bairro, não sei o que. Cara, aí pra mim, depois que eu vi que eles foram parar na nossa célula, que a gente tinha célula, que são os grupos que de era convívio. no bairro, né? Aí a gente foi líder deles de vergonha. célula. Que vergonha. Corajosos, hein? Não, mas na época eu não sabia quem é. Mas assim, ó, sabe o que é legal? Eu lembro que eu comecei a conversar com o Thelmo e eu falei assim, Clau, esse cara manja muito de Bíblia, tu não tem ideia, ele manja mais que todos os pastores que eu conheci. Aí a Cláudia falou, não é possível, mano, não deve ser assim tanto. Eu falei, não, Cláudio, muito. Eu comecei a marcar açaí, a gente tomava muito açaí. Comecei a marcar açaí com ele, eu ia com uma listinha de perguntas. E era 1h30, 2 horas de açaí só pra tirar dúvida bíblica. Eu posso me arriscar a dizer que uns 80% do que eu sei da Bíblia hoje foram naqueles cafezinhos ali com o Thelmo. Fora porque que assim, eu sugava ele. A gente era recém-convertido. E a gente foi Fazia jogado quanto tempo isso que vocês tinham se convertido? Uns 3 anos? 3, 4 anos. Mais ou menos. Mais ou menos. Agora vocês falando, eu me lembrei do retiro, amor. Eu e o Dirceu sentados, né? E muita gente veio nos cobrar porque a gente não ministrou, E a gente deixou pro Juscelio, né? A gente, né? Não, pensa, como é que eu vou ministrar com o Juscelio? Guria, Tem coragem? Não, é igual tu ministrando pro Thelmo lá no... O Juscelio ministrando e eu dizendo, sangue de Jesus tem poder. Como é que eu ministraria com ele sentado me ouvindo? Imagina.
E é um Não, tempo é de vocês inibidor, é receberem inibidor. também, né? Não, e a gente entendeu isso, mas muita gente, né? Ai, a gente Sim. queria ouvir vocês. E pessoas de longe que nem Ah, são uma honra a galera querer ouvir a É gente, uma mas honra, é é uma inibidor honra. você ficar ali. Só se o Juscelio não tivesse. O Thelma e a Vivi podia ficar no quarto e o Juscelio, O avivamento que ele tanto fala. e o Juscelio e a Lulu também. Nesse dia eles não iriam, daí No tava próximo tudo a gente bem. pode pagar um jantar diferente pros 4, manda eles embora e Manda você eles ministra. e a gente ministra. Com Jesus, eu disse assim, não dá, Senhor. Fala para as pessoas que não dá, olha aí. Não tem condições, eu disse condições, eu disse pro Dirceu. Eu só fazia assim pro Dirceu, ali é ó. um nível, Não. Telmo, Juscelio, Hernandes, é um grupinho Não muito... dá, Mas não assim, dá. eu concordo com tudo que tu falou dos três ali, né? Só que ainda o Juscelio não é querer elogiar ele, né? Mas não tem como não elogiar, né? Aham. Porque é algo assim. Teve um pastor que eu estava falando com ele ontem, ele disse: não, isso aí é extraterrestre, ele não é daqui desse Não, mundo. tem algumas diferente. pessoas, Muito profundo, tem né? algumas pessoas que Demais. Deus dá umas palavras só pra eles. A Vivi é uma A dessas. Vivi é uma Tem dessas. coisa que Deus fala só A com a Vivi, Vivi ninguém mais fala. Ninguém o mais Juscelio fala. é outro. Tem umas pessoas que assim É que verdade. eles têm umas revelações que são muito Específicos, diferentes, né? É, muito diferentes. Eu muito acredito diferentes. que a gente é abençoado por esses homens e mulheres de Deus, mas é como Demais. você disse, são porções que só eles carregam. Ah. E eu quero, Jesus, eis-nos aqui, 4 seres viventes que querem essas revelações. Amém, Amém. E então foi uma experiência boa que vocês tiveram com a Vivi. Foi. Aí a gente começou a conviver muito com eles. E como eles mesmos falam, né? Ela sempre fala de púlpito, que eles foi um tempo, vocês sabem, né? São amigos muito próximos, eles passaram Deserto. Um um deserto. deserto lá e a gente ficou muito grudado, ficou muito amigo. Nós chorávamos aqui e eles lá. Porque nós também estávamos aqui sem igreja, Claro, perdidos. Sem eles, Imagina que Sem loucura. eles. Eles eram uma referência para nós, Claro, né? sim. E Caminhando depois juntos. amigos, né? Além Sim. de ser Sim, referência espiritual. Não, eu né? encontrei, a gente trombou eles dois no corredor ali do Retiro, no último dia, né? A gente descendo as malas e eu falei, ai, meu Deus, assim, emocionada. Obrigada, Senhor, por ter nos conectado, né? Sim. Eu creio que Deus nos levou para BH e levou ele só para salvar a gente. Ah, eu tenho Vocês Sabe já assim? pensaram se eles não tivessem ido? Meu que Deus. seria de vocês? Sei lá, acho que eu tava naquele cativeiro até hoje. Então, Nossa, cara, que eu... sinceridade. Então, verdade. não sei, cara. Eu já pensei Cláudia que eu não teria como se sincera, não viu? Não tivesse é meio... mais Dirceu. Fazer uma página Dirceu e Cláudia Sinceros. Imagina. Porque a Vivi O que disse que que quer vai fazer sair do daí? Dirceu, né? Dirceu O Sincero. que vai sair daí? Mas Cara, eu- às vezes é isso, né? Foi isso. Foi. Tinha chance. Eu acho que eu pelo meu perfil e pro caminho que eu tava, acho que tinha mais chance de eu ter me rebelado por algum motivo. Ou encontrava um outro Telmo, ou eu tinha me rebelado, porque eu já tava Virado um nos desigrejado. conflitos. Uma coisa Sim. assim, tava Como nos Deus é conflitos bom, né? ali. Nossa, muito bom. Falando bem uma linguagem bíblica, aprove a Deus que fosse assim. Sim, Nem sei o que é graças isso, a gente. Deus. Meu Deus. É. Claro que tu sabe, né, pastor? Pastor me tirando aqui, o outro me tirando a moral pra um real, $1, assim, né? Eles queriam, né, que a gente viesse pra cá quando eles vieram. Foi. Ele me falava A assim, gente ó. também queria. Conheci um cara inteligentíssimo, o cara fala 10 idiomas, o cara é engenheiro igual tu. Eu fiquei, quem é esse cara? Meu Aí- concorrente, né, amor? Não. Eu assim, que legal. E depois ele apresentou a gente, e a gente fez amizade já naquela época. Foi muito exatamente. legal. Só que assim, né, a gente também queria, só que a gente tinha que ver o que Deus queria. É. E não Tu era sabe- naquela época, né? Tô falando isso, até é legal a gente mencionar isso, porque hoje, né, na dimensão que tá a Abapai, muita gente vem pra cá, porque Deus me disse. E a gente tem que ter uma convicção Sim. que é Deus, porque por nós e por vocês já estariam aqui há muito Desde o tempo. começo, né? Exatamente. Só que tem que entender o tempo O certo, tempo. porque a coisa certa no tempo errado vai É a virar coisa coisa errada. errada. Coisa errada. Bem isso, amiga. Eu queria comentar... Fala. Não, pode falar. Eu queria comentar duas coisas sobre esse questão do tempo e etc e tal. Primeiro, como o Telmo é responsável em todas as áreas da vida dele. Não que a Vivi seja responsável, né? O que eu vou falar não é isso. Mas a Vivi, né? Emoção, querendo, ela falou várias vezes. Vem pra cá, gente, Sim. muda pra cá. O Telmo nunca falou. Oh, Nunca. é mesmo. Sabe a minha interpretação? Ele sabe que se ele falasse pra mim, bispo, vem pra cá, Tu eu viria viria. no dia seguinte. Sim. Eu ia entender a resposta Assim. de Deus pra minha vida, eu viria, mas ele é tão responsável que ele nunca falou. Quando eu contei toda a história, ele falou, top, bispo, vem. Aí que ele falou, vem. Sim. Ele nunca falou. E eu conversei tantas vezes com ele sobre mudar pra cá. Por isso a importância de conselheiros, né? Então... Ouça, tem que dos ter a conselheiros palavra, certos, né? conselheiros Mas, certos. se Nós ele é um falamos sobre empolgado, isso.
vai saber o que Nossa, tinha acontecido. empolgado, ia dizer, vem, Vai- depois não era pra Depois vir. não E era depois, tempo de vir. e depois como é que fica, né? A gente sabe de pessoas que vieram na emoção e se frustraram. É. Pois é. Hoje nem estão mais aqui, né? E a nossa vinda foi curiosa porque os últimos 2 sinais, vamos colocar assim, foram muito claros, né? Eu fui conversar com um chefe meu e falei assim, Deus, eu vou conversar com o meu chefe, o sim dele é o seu sim, o não dele é o seu não, sobre mudar para Criciúma. Aí, vendedor, meti um somebody love no começo, falei dos resultados, como que tava a empresa, não sei o que lá. Falei, chefe, queria te fazer um pedido. Eu Isso queria na mudar- pandemia, né? O exatamente. espanhol, isso? Não, o americano. Não, americano. Aí eu falei, eu queria morar em Santa Catarina, lá em Criciúma, mas eu queria sua autorização para mudar, né? Porque bom, vou mudar o escritório da empresa e tal. Aí ele me fez umas perguntas ali e no final ele falou assim, Marcelo, então você tem 2 nãos da minha parte. Eu falei, nossa, cara, Muito. dois, cara. E assim, até no final a gente concluiu que foi bom, que aquele último ano a gente foi em orfanato. Na verdade, ele tem as confirmações de Deus dele, que lógico, tem a ver. Não tinha como a gente vir aqui sem um trabalho. Aham. Mas pra mim tem outras confirmações, né? Uma das pessoas que foi muito usada, 2 vezes, na verdade, foi o Diego e a Kellen. Sim. Teve um ano, em 2019, quando a gente veio, antes da pandemia, a gente veio pra inauguração do CISOS. E aí, esse ano, até o Marcelo tava cansado meio de orar. Não, Deus, já eu tinha acho que desistido, não tem Deus, o praticamente. Senhor não tem nada com a gente 6 nessa anos disso, terra. já era, né? Deus não A quer. gente vai ficar vindo pra ver a Bela, que é nossa enteada, nossa afilhada. E tá certo, tá tudo bem. Ele tava meio sem esperança. Aí a gente veio limpar um dia antes com vocês, né? Sim. A Luana, e Deus já, quando a Luana nasceu, que foi, né, se a gente for voltar tudo, Deus, ela foi aqui né, o caminho que Deus usou pra gente conhecer Jesus e a gente recebeu uma palavra de que desculpa. Não, o microfone mais perto de ti. E ela foi uma das, através dela, a gente recebeu uma palavra de que através dela a gente ia receber muitas direções do Senhor. Sim. E aí, quando a gente entrou, assim, ela com o balde, assim, a gente, pra ajudar, ela falou, mãe, Deus acabou de falar pra mim que a gente vai mudar pra cá. Ó. Isso em 2019. Aí eu, fui com ela no cantinho, orei e falei, amém. Se Deus falou, vai cumprir na hora eu tenho dele. essa cena de vocês orando na cadeira desse lado Sim, aqui até as hoje cadeiras na tudo minha mente. amontoadas, a gente orando. Ainda não era Bapá, era Cisos, né? Aham, eu tenho E não bem foi essa cena na minha exatamente mente. naquele ano. Aí veio a pandemia e a gente começou a intensificar as orações. Bom, deve estar chegando, né? Porque agora a pandemia vai saber, né? E aí, nesse ano de 2019, eu recebi um áudio da Kelly de 5 minutos, um áudio DDD 48. Eu, gente, alguém lá de Criciúma? E aí a Kelly falando que teve um sonho com a gente. Que... Super cautelosa no áudio, né? Isso bem legal, assim. E ela teve um sonho sobre o orfanato que a gente começou a assistir lá, né? Cuidado, uns adolescentes que Sem ela saber de nada. Sem ela Sem saber ela de saber de nada. absolutamente Ela foi nada. usada por Deus. Ela é Então, profetinha, aquela. Aham. Então foi ainda uma confirmação de que a gente tinha algo para fazer naquela cidade ainda antes de vir para cá. Antes de vir pra cá. Só que em 2019, Deus tinha falado com o Diego, que era para ele vir a mesma coisa que Deus falou para Luana. E ele não liberou essa Cachorro palavra. não me falou nada, fiquei 2 anos a mais. Mas não é que longe ele não daqui. liberou porque ele esqueceu. Aquele falou, ele tinha uma palavra para entregar, mas entregou. Eu falei, você precisa entregar essa palavra. Só que não é que ele esqueceu, Não, porque Deus não era deixou, na hora. Deus não deixou ele dar a palavra. Porque talvez se ele falasse ali, a gente ia entender. Então Não, tá. na hora, né? Era, E se o não Thelmo era. fala, tu fala, o Diego fala essas coisas, o cara obedece, né, bicho? Sim. Só que em Ah, 2021, não tem como. aí a gente não veio em 2020, porque tava tudo fechado. Aí em 2021 a gente veio, a gente chegou na igreja, o Diego falou, agora eu preciso Eu falar. preciso entregar uma palavra. Chegou a hora de vocês irem pra cá. Ele fez assim, ó. Chega, tá? Nada de vir passar mais férias aqui. Chegou a hora de vocês mudarem pra cá. Assim. Aí o que eu fiz? Aí- Debaixo dessa palavra, fui lá pra onde a gente tava hospedado. Falei, oi Deus, lembra dessa conversa? Vou falar com o meu chefe, o sim dele é o seu sim, o não dele é o seu não. Então, ô chefe, podemos conversar amanhã, 9 da manhã? Ele, claro, agendado. E aí eu acordei 6 horas, nada ansioso, desesperado, pra ver o que ia Imagina. acontecer. Foi orar. Não, já tinha orado, já tinha jejuado, já já tava- tava desesperado ali. E uns 15 minutos antes do horário, eu ligo o sócio da empresa. Ô, cara, eu sei que você tá de férias, preciso te fazer umas perguntas. Fez umas perguntas de trabalho, aí ele falou assim, Tais aonde? Tais aonde não, né? Ele falou, você tá onde? Você tá onde? Aí eu falei, tô em Criciúma. Ele, bah não, né? Ele, uai, tu Vocês gosta já daí, são só. criciumenses. Agora Uai, já... tu gosta daí, hein, só? Falei, gosto, cara. Ele falou, você vai acabar mudando pra ir. Aí eu dei uma gelada, assim, sabe aquele arrepio por dentro, assim? Uau. Eu falei, olha, na realidade eu não mudo pela empresa, né? Se vocês deixassem, eu mudaria. Ele, sério, é minha aprovação que tá precisando?
Eu falei, sim, sua aprovação. Se você falar que eu posso me mudar pra cá, eu mudo. Ele falou, não, tá aprovado, então pode mudar. Só que, ó, 6 anos eu orando, em 15 segundos o cara resolve minha vida. Aí eu falei, Deus, eu quero uma testificação. Eu falei, olha, eu acho bem legal. Gideãozinho. Eu te agradeço, porém, eu quero te fazer um pedido. Paga a minha mudança. Olha, ousado Ele, ainda. quanto vai custar? Eu falei, sei lá, uns 4 mil. Ele falou, manda a nota, eu pago. Tá bom, tchau. Desligou. Eu comecei a chorar, né, Dirceu? Comecei a chorar. Eu lembro de eu tava na lavanderia da casa do Júlio e da Dai, olhando pra uma árvore, eu comecei a chorar. Eu falei, cara, tipo, agora eu vou mudar? Porque foi a Agora hora Deus certa. falou, né? agora Deus falou. Eu imagino a sensação do Nossa. coração. Aí deu 5 minutos, me liga o cara que tinha me dado os 2 nãos. Que era da reunião que ia. Aham. Tá. Que a gente tava agendado. Ô, que você queria falar comigo, você já falou com o meu sócio? Eu falei, já falei. Ele, pô, tô feliz por você, em boa mudança, tchau. Puf. E ele- Assim, ó. Eu falei, meu Deus, então eu vou mudar mesmo. Agora é de verdade. Não, a gente saiu correndo pra achar apartamento. É, a achamos gente veio de apartamento. férias, mas a gente sabia, porque todo ano que a gente vinha, Deus dava direções pra nós. Então eu já tinha vindo assim com uma Não, expectativa. e quem vem pra Criciúma passar férias, né? É. Só quem A tem uma gente vem, a gente vínculo aqui, né? amava. É, Só só. quem tem uma tribo que ama, né? Porque não tem, assim, atrativos, Sim. digamos assim, turísticos, eu quero dizer, E eu né? tive uma testificação final disso tudo. Quando a gente mudou, eu fui fazer uma reunião com esse meu chefe que tinha me dado 2 nãos. Contei pra ele toda a história. Aí ele falou, Marcelo, ele é crente, né? Ele falou, Marcelo, eu acho que foi mesmo Deus na sua vida. Porque você me contando essa história, ele não sabia da história. Você me contando essa história, eu te digo que não faz o menor sentido eu ter te dado 2 nãos. Por que ele me deu 2 nãos? Porque eu trabalho pra América Latina, né? Então eu preciso sempre ir pra um aeroporto. E ele me perguntou, a tua ida ao aeroporto de Guarulhos vai aumentar o tempo e o custo se você mudar pra Criciúma? Eu falei, pode aumentar o tempo e o custo. Ele falou, então tem 2 nãos. Aí quando eu contei a história, ele falou, cara, que 2 não, bobo. Essa companhia aérea muda de voo, daqui a pouco tem voo direto, você Mas pode pegar era Florianópolis. Deus. Então, Mas assim, era aquele momento, ele falou, acho era. que era Deus Não mesmo era o na tempo. sua vida, entendeu? Então, Exatamente. por isso que a gente demorou. Deus não, é por isso que perfeito, Deus né? não queria que a gente tivesse antes, né? Ó, a Simone Santos está perguntando quem é esse casal. Ela não conhece vocês, ó. Então, meu Deus. fala aí, cara, porque ela Eles começou. são famosérrimos. Ela começou a assistir, já tinha começado as apresentações. Então fala de novo aí, Claudinha. Fala aí. Então tá. Olha lá Bom, pra câmera lá. Ali, nós somos Cláudio e Marcelo. Somos pastores dos adolescentes da Abapai. Moramos agora em Criciúma. Estávamos falando disso, né? Você estava escutando. Vai fazer 4 anos. Agora em agosto. E temos 3 filhos maravilhosos. A Rafa, a Luana e o Benjamin. E é isso, não sei mais o que eu falar. Tá perfeito. 20 anos de casados. É verdade. Moramos um montão. 20 anos, 20 agora anos. em abril a gente fez. 20 Comemoraram anos muito, de muitas juntados. fotos. 20 anos de juntados, Aham. né? Mas Porque 20 a gente é. era de um padrão bem errado do mundo. Então a gente se Vocês juntou. precisam A entrar gente nesse adorou. Eis que assunto. Deus faz tudo novo. Bah, mas bota novo nisso. A gente tem uma restauração do nosso casamento, bem parecido com a Vivi e com o Thelmo também, né? Foi outra coisa que... Uma o separação. Thelma era santinho, né? Vive toda certinha, na É, igreja. parecido Deus, né? assim, a gente também teve... Na verdade, Vocês mais ou moravam menos. juntos? Moramos E juntos. depois separaram? Quando a Luana nasceu, a gente separou, ficou 1 mês e pouco separado, né? E aí, depois Deus começou... Aí a gente conheceu Jesus através, né? É uma história... Eu até nessa semana do aniversário de 20 anos de casamento, Deus falou pra eu contar meu testemunho. E eu postei uma foto no feed... 7 fotos contando a nossa história, da nossa conversão, da restauração do nosso casamento. A gente era tão doido que quando... Eu não queria contar esses detalhes, mas Não, eu vou contar uma parte Se é legal. pra edificar. Vou contar uma parte legal. A Vale a gente pena. era tão doido que a gente tava separado. Aí a gente teve uma briga bem feia. Aí a Cláudia se tocou que tipo, cara, eu vou ser mãe solteira, não quero. Eu preciso arrumar minha vida. O que ela fez? Ela ligou pro casal chato. Pra quem tá vendo, tô fazendo uma aspas bem grande. O casal chato, que era o casal que levou a gente pra Que evangelizava pra igreja, a que são nossos gente. amigos até hoje. A Geis e o Leandro. São maravilhosos. Geisa, é quase charada É Geisiele. aquela que veio aqui, não? Isso. Isso, Tá, eu exatamente. conheci. E aí, eu liguei pra Cláudia porque nessa confusão, a minha carteira tinha ficado na bolsa da Luana. E eu liguei pra Cláudia quando ela atendeu uma barulheira de fundo. E como a gente era muito louca, a minha pergunta foi, meu Deus, Cláudia, já voltou pra balada? Aí ela falou, não,
eu vim pra igreja. Eu falei, meu Deus, igreja, você é louca. Olha, vai vendo. Aí ela falou, não, eu vim pra igreja da Geisa. Eu falei, Cláudia, você é maluca, você vai virar crente. Então, olha o nível. Tipo, tava na balada, tava ruim. Pra igreja, pior. Piorou. Evangélico da misericórdia. Olha como que era, que loucura, né, cara? Agora onde a gente tá. Veja o que Deus fez. Olha que mudança maluca. É porque eu e o Marcelo, a gente era do mundão. A gente não teve, assim, familiar. Nós somos os primeiros da nossa família a se converter. Toda Mas quando família. fala mundão, é o quê? É vida louca? Cara, eu só não usava droga porque eu achava Só coisa de não gente droga, burra. mas bebida... Nossa, até eu usei. bebi uma garrafa se de vodka embriagar, né? Eu sozinho cheguei a em usar casa. droga, eu só não fui mais fundo porque eu tive um irmão que morreu de overdose. Que foi tipo um. Então eu fiquei com medo de não, mas na época que ele acabou acontecendo isso, eu já fumava maconha. Já andava com amigos que já estavam na cocaína. Então, assim, querendo ou não, foi um livramento pra mim, né? Mas era essa vida, assim, porque meu pai e minha mãe, por exemplo, falar de mim, nem católicos eram. Pra você ter uma ideia, geralmente a criança nasce ali e eles batizam na igreja católica. Isso. Nem Tu isso nem eu isso fui. foi. Minha mãe e meu pai decidiram assim, não, vamos deixar ela crescer. Quando ela crescer, ela Não, decide. E como, Bem a- hippie. e como bem aquele hippie, bem versículo que fala que tá em nós o desejo pela eternidade é real. Porque eu estudei uma época em uma escola de padres, lá em São Paulo. E aí todas as minhas amigas iam, toda segunda-feira tinha uma missa. E eu amava a igreja católica, eu achava linda. Sempre que eu tava na rua, eu pedia pra minha mãe deixar eu entrar. Porque tinha algo dentro de mim, né? Uma fome, né? Dentro de todos nós. Sim. E aí eu ia na missa da segunda-feira do colégio e tomava hóstia. Porque que vergonha que eu tinha de falar que eu não era batizada e não tinha feito a primeira comunhão. Só que eu não tinha temor. Porque nunca foi ensinado. Então eu tomava hóstia. Imagina, depois. E aí eu fiquei sabendo que era pecado, né, para os católicos, se eu tomar hóstia, não ser batizado e nem ter a primeira. E eu tomava. Porque eu tinha vergonha, como que eu não era? Então era uma falta que eu tive. E querendo ou não, assim, como Deus está em todos os caminhos, né? Assim, eu creio que foi dessa forma que ele foi gerando essa sede e eu Que atraiu. me atraiu na hora certa, assim. É. E eu lembro que eu tinha uma impressão bem ruim de Deus. E numa época que a gente ministrava num culto que vinha bastante mãe com filhos, eu sempre orientava que a mãe, quando vai com o filho na igreja, o menino sai com dor no ombro, né? Porque ele se mexe, a mãe dá um puxão nele aqui. Se mexe, a mãe dá um puxão Pode nele fazer aqui. barulho. O menino sai traumatizado, torto, assim, né? E eu sempre falava para elas, eu lembro de uma vez, lembrei dessa vez agora. Eu comecei a ministrar, a mulher já tava chorando e o menino se mexia e tomava um tranco. Eu falei, posso te falar uma coisa? Não faz isso com ele, ó. Você gosta de jogar joguinho? Perguntei pro menino. Ele, sim. Falei, você só não mexe nesse aqui, naquele ali, pode mexer em todos os aplicativos. E dei meu celular pro menino, ele ficou quieto o resto do culto, e a mulher agradeceu um montão depois. Que legal. Por quê? Porque eu tenho uma recordação de que eu achava Deus chato. Porque quando eu ia na casa dele, eu tinha, pra falar com ele, eu tinha que me ajoelhar numa ripinha de madeira. Eu sempre tive problema no joelho, doía pra chuchu. Então eu começava a rezar, tipo, Deus, fala logo comigo, eu quero ir embora daqui. E não podia fazer barulho, não podia correr, não podia fazer nada. Foi, tipo, se o dono da casa, se a casa é chata, o dono da casa é um chato. Então eu cresci com uma impressão ruim de Deus, assim, sabe? Então, por isso que às vezes nesse culto especialmente, a gente às vezes vinha mãe com criança, falou, não, deixa a criança à vontade, bota uns brinquedinhos pra ela ali, pra que eles saíssem dali com uma boa impressão da casa de Deus, entendeu? Porque essas coisas fazem Por diferença. isso que a né? gente se preocupa tanto no cuidado com a criança, né? Sim. Porque tem que ter algo para a idade deles, né? Claro. Um cultinho para a idade deles, Sim. algo que envolva eles no mesmo Tem amor. uma coisa engraçada, um irmão, não vou expor o irmão, vai que ele tá assistindo ali, né? Filhinho dele pequeno, acho que devia ter uns, sei lá, 5, 6 anos, assim, né? E o menino ficava ali, mesmo aqui na Abapai, mesmo tendo o Kids, ele não queria ficar no Kids, né? Ele ficava com os pais ali. Aí um dia o menino não tava mais aguentando assim, que chato esse culto, né? E era com o Theo ainda, foi ele que falou, né? Então, realmente, é como a Alane falou, é importante ter um espaço para eles, né? Sim. Porque às vezes ou ele tá ali incomodando, a mãe fica puxando ali, fica quieto, rapaz. Ou então, para ele eles sai, não... é um momento estressante pra ele, é ruim. difícil, Ele cresce estressado. com E daí a gente pensa, essa criança está incomodando. Na realidade, nós estamos incomodando ela. Claro. Sim. Não era pra ela estar ali. Não, É bem isso, bem não isso. é um ambiente para Ó, ela. coisa legal, a Simone Santos disse que vai vir a Criciúma por orientação de vocês ali agora, de conselho de vocês aí.
alegria, né? De passear e conhecer Criciúma. Ela é do Canadá, do Abaon. Olha, Então que fica legal. o convite aí pra você, ó. Irmã, se quiser se hospedar lá em casa, depois Ó, você devolve já o tem favor do até- mesmo jeito, a gente se hospeda. Já na tem um sua. lugar, ó, fechou? Não, e se eles forem, nós vamos juntos. Aham, já fica registrado aí, tá? E a Lilian Tician, esposa do Guilherme, ela disse que fez o boas-vindas com vocês aí no retiro. Ah, eles são os queridos, são de Canela, eles são de Canela. Olha, Eu esses sempre dois conhecem tiro- restaurante lá em Canela, hein? Esses dois aí. É mesmo? Eu devia ter É. perguntado pra eles, não Nós sabia. fomos numa pizzaria ali. Que Maravilhosa. Maravilhosa. É Se ele mesmo? Ah, pagasse, a eles gente são de fazia um Canela, merchan. né? São de Canela. São gente boa demais. Eles gente Eles boa falaram que demais. tiram férias em Criciúma também. Ó. Eles vêm de Canela pra cá, que eles moram lá, Eles né? estão quase todo mês ali, eles estão aqui. Eles O são muito pessoal queridos. brinca que nós temos casa lá, mas eles têm casa É aqui. verdade, é Eles são verdade. muito E queridos. a Ana Avelar, né, falou, ó, conheci esse casal Bah. maravilhoso no culto que o Telmo estava e foram o aniversário de 15 anos da Carol. Fomos. Olha fomos no só, aniversário Nossa, de 15 anos, da agora ela vai Carol. casar. Meu Deus. Meu Deus. Que loucura. Não, eles são maravilhosos, né? O Tão maravilhoso, a Ana Nossa. maravilhosa, Carol maravilhosa, uma Sim, família que... Meu Deus, como a gente gosta que bom deles. que eles estão aqui também, né? Eu gosto mais da Carol do que da Ana, mas tá tudo bem. Ah, Eles sempre... A Ana pega no meu pé, tem 15 anos. Essa mulher não me deixa, fica assim pegando no meu pé, fazendo essas brincadeiras. A Ana é terrível. E depois que vieram para Criciúma, aí depois, né, dessa testemunho aí, que Deus realmente confirmou, né? Aí trabalhando, né, aqui. Daqui. E foi logo em seguida que vocês assumiram o ministério aqui na igreja, né? Na realidade foi doido que quando bateu 6 meses, eu não sei se ele tava contando, acho que ele não tem tempo Tava pra contando, isso, mas tava- deu não, tava 6 contando. meses ele me chamou pra conversar. Né? Que Eu eu sei. queria, a gente bota um sino bater, né? Nos Aham. 6 meses ele bate. É, brincadeira, E aí brincadeira. ele convidou a gente pra assumir um grupo de convívio, que eu acho que o Eliezer tava saindo de um grupo de convívio. Ah, ele foi queria- isso? Aham. Ah, Aí não, ele essa convidou... parte eu não lembrava. ele convidou a gente pra assumir um grupo de convívio. Aí eu falei, ô bispo, se for Deus falando contigo, eu aceito. Mas se for, ele falou, não, a gente se conheceu numa célula, eu lembro que era legal o jeito de vocês cuidarem da célula, eu queria que Legal. vocês cuidassem do grupo de convívio. Eu falei, uma honra. Agora, se não foi Deus, será que a gente não pode ajudar o Juninho no Teams, que a gente já tá lidando com adolescentes? Aí ele teve a reação que a gente ama, né? Ele fez assim, adolescentes, sério? Eu falei, meu Deus, não vou matar porque eu Telmo, né? Eu orei pra vir pra cá, mata o cara, acabou tudo, né? Aí eu falei, a gente gosta de cuidar de adolescente, a gente podia ajudar ali. Ele falou, então tá bom. Não, ele falou, era só o meu gosto, então pode ir. E a gente começou a ajudar ali o Juninho no Teams. A ideia era ajudar bem pouquinho, assim, que tava tão bom que, não na fazer verdade, nada. assim, lá na outra, Bastidores. lá na outra igreja, a gente cuidava dos adolescentes jovens. Era tudo junto, era tipo imersão, tudo junto. E a gente começou a ver lá a necessidade de trabalhar com os pais dos adolescentes também. Mas lá a estrutura era menor, não dava pra gente fazer as reuniões com os pais. Quando a gente veio pra cá e viu tudo estruturado, a gente falou, ótimo, a gente vai trabalhar, né? A gente Só com fez os pais. a gente faz as reuniões de pais, ajuda o Juninho e a Mari no que precisar e fica com os pais dos adolescentes. Sim. Era esse o foco, assim. Porque a gente aprendeu, né, que com o Juscelio, que os filhos são o extrato dos pais. Sim. E Fruto não cai longe então do não pé. tem Isso aí. como a gente, assim, não tem como. É importante fazer o trabalho junto. Porque você vai conversar com um adolescente, você tá ali conversando com ele, né? Acontece várias vezes, a gente vendo as questões. Aí quando você conhece o pai, você entende tudo. É. Fala, já sei quem é seu pai. Inclusive, Reflexo. antes do Juscelio ensinar essa frase pra gente, foi num culto aqui, essa cena aconteceu real. Eu conversei com um menino, e aí eu saí da conversa e falei, meu Deus, que menino esquisito, com umas ideias atrapalhadas, né? Saí pensando assim. E depois conheceu o pai. Aí eu conversei com o pai e saí, falei, meu Deus, que cara esquisito, com umas ideias. Aí eu falei, Cláudia, olha só, o menino é igual. Aí a gente começou a perceber Uau. o tanto que tem essa semelhança mesmo. Aí o Juscelio veio com essa frase, aí testificou tudo. Até né? falei pra ele no retiro. Essa frase aí é o nosso lema lá no Teams, A né? gente usa muita frase dele, né, amor? Também, né? E aí foi É assim. uma melhor que a Meu Deus outra. do né? E a gente começou a servir ali. Aí depois de uns 6 meses, a gente ajudando, talvez menos. Aí o Telmo convidou a gente pra... Aí ele falou, olha, queria que vocês assumissem os teens. Não era exatamente o nosso plano. Não era o que a gente né, assim, imaginava, Planejou. mas Mas aí a gente aceitou e Isso não, já tem quanto tempo? A gente vai fazer 3 anos? 4 anos 3 aqui. anos. 3 anos, 3 3 anos. anos que a gente tá Passou ali. voando, passou Nossa, voando. passa muito rápido. Vai pro terceiro retiro, então. Vamos Só pro terceiro de vocês. retiro agora em Terceiro julho. retiro, Bem só nós. empolgados dessa vez.
temos uma surpresa nessa Temos sexta que não podemos novidades falar hoje, para os infelizmente. adolescentes. Tá, então aproveitando aí para quem é de fora, tem vaga ainda ou acabou? Bah! Você viu hoje? Eu vi hoje, Tinha? tem 2 vagas de meninos e 2 vagas de meninas, Ó, gente. porém, Ah, a listinha de Tem uma mensagem lista não de- linda aqui, acho que são 5 ou 6. Provavelmente já acabou de tem, acabar. E quando eu tô falando tem 4, 2 de 2, é que tem 2 de 2 que não pagaram, estão inscritos, mas não pagaram. E já me mandaram, pelo que eu vi aqui, já mandaram os comprovantes. Mas se ficar na dúvida, escreve, me acha aí no Porque Instagram tem uma ali, lista alguma de coisa. espera e Tem às uma vezes lista de alguém espera. desiste, então... É, É a o que lista de acontece espera- no retiro, acontece muito a disso. lista de espera né? começou com 20, já Mas rodou tem, 20. tem gente que desiste na É, última Tem gente hora. que às vezes desiste na última acontece alguma hora. Tipo o coisa. nosso, né, amor? O retiro de alguns casais. desistiram, alguns Alguns não foram. dá imprevistos, na realidade. Não é que a Sim. pessoa desiste, ela é obrigada. Acontece uma Isso. situação Teve, que não tem teve como, gente né? no Rio Grande do Sul que ficou ilhado por causa da chuva, não conseguiu chegar imagina. no retiro. Imagina. E tinha gente Então, nos por questionando garantir, ano se que vem- ia ter por conta da chuva. É. Então, por garantia, ano que vem, do ano que vem, em vez de a gente ir na quinta, a gente vai na quarta. Eu Pra acho ter que esse- cada Por ano a garantia, gente tem só que por aumentar garantia. mais um dia. Não que a gente tenha, né? Só por A garantia. gente foi na chega lá. terça achando que ia descansar. Nós descansamos, amor? Não, Ah, querido, não, Deus, vocês estão vamos ali- na terça, porque daí não encontramos crente. É, não Já tinha encontramos. gente lá. Não, na verdade, já o Matheus do Léo já estava lá. Tava O lá. amor não Mas cita é- nomes. O Matheus Mas é, o Matheus é um querido. ajudou a gente lá um monte. O tempo ali. inteiro. É. Querido. Mas eu não pretendo Mas- ajudar, não, tá? Mas eu ia dizer assim, Ó, caiu na vocês rede é querem- peixe. se vocês querem ajudar, pode ir na quarta. Tá? Olha lá. Não, a gente ajuda ali no Boas-Vindas, a gente A gente adora. vai por precaução. Só por precaução. Vai que. vai. Ó, a Ana falou, pega ele, Jesus. É, Bem ela, né? Tô vendo ela falar, pega ele. E a Samirinha tá ligadinha lá nos Estados Unidos, a Samira, que né? legal. Eles, Pipas. eles serviram com a É. gente nos Sim. teens, eles são É maravilhosos. verdade, é verdade. Maravilhosos, eles cuidavam do Tia louvor. Sami e tio Pimpa. Eles, É, queridos. Agora nós estamos com uma equipe de 19 tios. Nós dois, mais 19 tios. Para dar conta da molecada ali. Que galera. E é legal, sabe o que é engraçado? Tem O quantos teens. teens? Mais A em gente média, tem uma assim, conta né? de uma média de uns 250, 300. Gente, É. é muito É uma É. igreja. Isso porque, Isso que a gente porque logo dividiu. que o Telmo convidou a gente, eu gosto de pregar para adolescente o evangelho muito aplicável. Então, o que a Bíblia me ensina sobre um professor que pega no meu pé? O que a Bíblia me ensina sobre nota baixa e nota alta? Então, para os adolescentes, a gente não prega algo tão... Não é que não seja espiritual, mas sempre muito aplicável. Prático. Sim, Prático, pra fase isso, obrigado. que eles estão Pra fase. passando. Só que que é muito prático mesmo e vai ensinar eles pra vida. Exatamente. Isso. Eu brinco com eles, eu comento com eles que um dos nossos objetivos é preparar eles para a vida adulta. A gente fala bastante de trabalho, fala sobre finanças, essas coisas. Só que o que acontece? Um menino de 11 anos é uma criança. Acabou Sim. de sair do Kids. E uma menina de 17 é uma mulher. Sim. Eles vivem mundos completamente opostos. Aí eu me toquei, falei, Cláudio, como Quando a que... gente assumiu era de 11 a 17. 11 a 17, o falei, Kids. Cláudio, como é que a gente vai ministrar? A mesma palavra. Não dá, ou o menino não vai entender aqui, ou o menino vai se entender. Aí a gente apresentou pro Thelma a ideia de dividir, né? Dividir para multiplicar. Fora que estava acontecendo isso, assim, ó, os mais velhos estavam desanimados, porque eles iam pro culto, e os novinhos de 11 anos faziam aquela bagunça. empolgados. Aí eles ficavam, ai, sabe aquela coisa? Essas crianças estão atrapalhando o meu culto, tipo... Aham, já sou adulto. Aí a gente propôs pro Thelmo, não propôs criar o Pretinho, mas propôs ter um ministério 11, 12, 13 anos. E aí o Tim ser só 14, 15, 16, Sim, 17. daí Ele nasceu o entendeu, Pretinho. daí Aí nasceu o nasceu o Pretinho. Pretinhos. Então Não, foi hoje é perfeito. 250, 300, assim. Se você pegar Só os outros teens. 250, Daí- 300 do Pretinhos, que daí dá- também tem, Também meu tem. Deus, é muito. É, e foi bom, porque muita aí, como a criança. igreja cresceu, imagina, ia dar... Não ia dar, Não ia muita gente. comportava, Aí não iam, comportava, né, aí E dá pra gente até fazer é ali... muito. Como é que a gente pode dizer? Não é aplicativo, como é que a gente fala? É muito educativo isso aí. Porque eles vão crescer com uma mente assim, eu tô aprendendo o que é pra minha idade. Exatamente. Isso ajuda eles eu na vida gosto disso. adulta, porque eu lembro que eu sempre dizia assim pro Dirceu, o Matheus viveu todas as fases dele com É a intensidade. melhor coisa. Brincou de carrinho até 11, 12 anos. Enquanto os amiguinhos dele já estavam ótimo. numa outra vibe. Aham.
E como é que ele, com essa criança de 11, 12 anos, vai estar junto com alguém de 17 anos que já Não está tem como, pensando não tem como. muitos em Exatamente. constituir uma família? Exatamente. Exatamente. Então, essa separação, digamos assim, é muito... Ah, eu acho. Sim, a E gente no fundo fala a gente de... já pensou que deveria ter mais um ministério, deveriam Muito ser 3, mas é positiva. que aí começa a ser e não inviável em inviável. termos de logística. Porque é essa fase que cada ano é muito diferente. Muito diferente. Eles estão mudando em tudo. Sim. Né? Fisicamente, 11 anos é uma coisa, 12 já é outra, 13 já é outra. Então, na cabeça também, Pegar a desenvolvendo... foto do Benjamin de um ano atrás dele Mas agora. você vai ver daqui a pouco. O Benjamin outra tá com... criança. 12. Não, eu Daqui a fico pouco muda a voz, sem né? ver ele uns dias, Já tá? percebo muda. como ele Um muda. dia tá grosso, outro dia tá fino. Gente, eu assustei quando eu liguei no interfone lá de casa, que o Matheus estava nessa idade que mudou a voz. E eu disse, amor, chama o Teteu. Ô mãe, sou eu. Ô mãe, sou eu. Meu Deus, eu tenho 2 homens dentro de casa agora. Não, É é isso isso, mesmo. daí, é isso daí. Então, mas o Teens hoje é uma mini igreja, né? A gente tem atalaia, tem boas-vindas, Tudo. tem Que mídias, lindo, tem gente. som, tem iluminação, tem louvor. Envolve tudo. Tem tudo. Tem tudo. A gente fica trabalha bem o dia feliz. inteiro com o Teens em A casa. gente fica bem feliz de dizer que a gente não, entre aspas, não usa nada da igreja. Né? Usa a estrutura, obviamente, mas a Sim. gente não... Ah, não, agora a gente tá tendo uma ajuda aí dos... Da Ah, foto? esqueci. Não da foto, dos que vêm, que são segurança, o Ministério Novo do... Os Vigilantes? brigadianos, não. Não. Vigilante. Acho que é Também Vigilante tem. o nome, né? Os É brigadistas alguma coisa assim. Brigadista, né? Brigadista também a gente Também usa. não, tem. brigadista de E agora segurança tem o e os segurança. vigilantes. É, que ficam do Tanto lado de uma- fora aqui, o quanto porque é isso menor de positivo, idade, né? Isso. Que no retiro a gente tinha ambulância e foi usado, né, amor? Você Foi usado, uma moça Verdade, saiu passando eu mal. vi. eu vi. 4 pessoas, foi isso? É, 4? umas 4 pessoas Nossa, sério? utilizaram a ambulância. Aham. E a É gente o não atendimento. percebe, Uma né? usou a ambulância Tem que ter, mesmo, foi né? pro hospital. Inclusive no Isso, retiro Imagina. teve uma coisa bem legal, né? Parece Ah, que é o casal verdade, tava indo verdade. embora e encontrou com o Fabrício, se eu não me engano, que contou pro cara por que o hotel tava tão cheio, por que todo mundo se Ah, isso é conhecia. muito legal. Não sei, Apresentou o retiro. retiro pro cara, o cara conseguiu ficar no hotel e participou do retiro. Teve um Os 3 dias. Ele ficou num outro hotel. Ficou no outro hotel. evangelizou E participou do ali retiro. e participou do retiro. Então, tinha, Que legal, teve um né? Muito caso legal que a isso, gente cara. achou Muito legal. muito surreal. Um casal que estava separado Ó, e eles tinham voltado naquela semana tentando dar uma segunda chance. Eles já estavam, E foram inclusive, pra Gramado. divorciados. escolheu bem, né? É, E foram escolheu nesse bem. processo, né, amor, de restauração para Gramado. Sem saber do retiro. Né? Desde terça-feira. Quando eles souberam, através do Instagram, até do nosso Instagram, entraram em contato. Por favor, deixa Olha nós que participar. legal. Deus, que coisa Aí fizeram a linda. inscrição e conseguiram participar e saíram de lá. Ai, que Ai, legal, gente, que legal muito isso, legal. né, Muito cara? lindo. Isso é muito Aconteceu legal, tantas né? coisas nos Ai, bastidores. Um você dia a gente vê. vai falar só dos Ah, bastidores. precisa né? dar Sim, esses amiga, tem que testemunhos. falar. Grava um vídeo. contando. Anotar, Muito legal, fazer alguma muito coisa, legal porque isso. foi muito lindo que Deus fez nesse Foi. retiro. É, tem que anotar porque a gente Que esquece, né? bênção. Esquece. Tem um casal amigo nosso, esse também foi muito pontual. Eles estavam, acho que fazendo foto na rua, né? Porque lá é lindo pra bater foto. Aí tinha um casal, a menina chorando. E ele ficou olhando, a esposa se constrangeu, falou com ela. Ó. A menina era desviada. Olha. E eles estavam passando por uma crise. Ele totalmente fora. Levaram pro retiro. Chegou lá. Lani, pode entrar? Eu boto a mão Claro, Lógico. misericórdia, lógico que pode. A gente só tem fome, sede, vem, né? Aham, que Então legal, aconteceu né? muitos testemunhos Que lindo. lindos. Glória a Então, Deus. Aí, pra essa galera que tava assim numa... desviado, o casal que tava Sim. separado, aquele culto do Telmo dos 14 conselhos. Perfeito. Meu Deus do céu, né? Aquilo lá linha Não, qualquer e tava um, né? uma presença. Inclusive, não entendi assim, esse ó, papo eu dele. tava ali 13 na- conselhos. Eu falei, na- deve ter uma piadinha, né, cara? Aí depois, sem querer, ele botou um 14º ali, melhorou É, as o coisas. 14º eu não tinha notado. Ninguém anotou né? desse Não, quarto. no final ele Ele falou falou assim, no ó. No finalzinho. final ele falou assim: e tem mais, ó, quer mais um conselho? Não ande sozinho. Ah, é verdade. que esse aí ninguém anotou. Mas foi bom, né? Ter o O quadro. Dirceu disse 12 mais um. Aqui, irmã, estamos anotando. É, Inclusive, isso no aí dia eu achei seguinte, que a gente tinha tava acabado, andando né? na rua e só zoavam um com o outro com isso daí. Mas realmente, se não andar sozinho é importante. Pô, né? demais. Demais, tá louco. Com certeza. No Porque casamento. precisa ter alguém, um suporte, Segundo alguém pra farol, um né? conselho. É, exato. É o segundo farol. Porque ninguém é autossuficiente. Até porque se tu tá meio se perdendo, ou quase saindo da linha, um amigo de Deus vai te dizer, olha, tá errado aí. É, Não, pra nós foi primordial, assim. Esse casal de amigos que nos levou pra igreja, a gente tava separado. Ter eles, assim, ó, de Nossa. madrugada nas brigas, a gente ligava pra eles e eles ali nos acolheram muito. Nos salvaram, sou eternamente grato. Caminhamos muito de perto, assim, foram os nossos conselheiros, pastores no começo. Senão, Que acho que não bênção, tinha gente. dado certo, não.
né? O Cláudio tava Eles chorando mo- até hoje de ter me perdido. Eles Isso. moram em BH. Olha ela sentada, levanta, Cláudio. Eles são de BH, eles? Não, eles são de São Paulo, São né? São A gente Paulo, isso converteu ainda em São primeiro Paulo. Ah, tá. em Isso São ainda em Paulo. São Paulo. É. O que eu ia falar? Você falou do casal, de andar sozinho. Ah, lembrei, em cima do que a Lani tinha comentado. Quando você tá bem, entre aspas, você não precisa de conselho. Você tá bem, a mente tá sã, tua visão tá boa. Aí você começa a brigar, você começa a passar um estresse, você começa a estar em depressão, você já não tem o raciocínio certo das coisas, você já não tem a leitura bíblica como que ela deveria estar, aí a sua interpretação ela fica meio borrada. Fica. Por isso, Dúbia, né? por isso que um conselheiro ali que tá numa fase tranquila é essencial, né? Até Cara, porque consegue a te gente alinhar, né? o ser humano é verdade. egoísta, né? Eu penso assim. Oh, a gente ouve fácil. muito, eu penso assim. Não sei vocês nos Não conselhos direto. aí, Sim, mas sim. a gente ouve muito isso. Mas eu penso assim, a mulher isso, o homem aquilo, e enfim. E quando a gente tem alguém que tá alinhado, né? Vai dizer, não, olha. Querido, Tá pouco meio- importa o que tu pensa, importa o que Deus pensa. O que ele deixou escrito é o que vale. E O vocês resto- gostaram do retiro, então? Ah, nós Muito. amamos o retiro. Maravilhoso. Foi o primeiro ou não, né? Segundo terceiro? já. Terceiro? Terceiro, Não. né? Segundo. É, porque depois da pandemia só teve esses dois, segundo, né? verdade, segundo, confundi. Quando a gente tava lá em Peruíbe, teve um Ficava- que vocês fizeram em Balneário. Balneário, Eu ficava assim, ai Deus, quando vai chegar minha vez? Laguna. Eu quero ir. Mas tu sabe que até teve pedidos pra gente fazer 2 no ano. Ó, Mas é meio inviável, né? Pelo fato de a gente tem toda uma equipe que trabalha. e daí uma tem- trabalheira, a gente sabe. Aí tem a equipe que trabalha aqui na igreja, né? A mesma equipe que trabalha lá. Mas quem sabe pode nascer uma conferência, né? Daí faz uma conferência e um é retiro. verdade, Casais. amiga. E um Conferência retiro. de casais. Se orar Algo por pra isso. se orar, né? Que daí é mais fácil, né? Porque daí tá aqui, faz uma conferência, tipo, sexta-noite, sábado e sábado de manhã, Tinha sábado que à fazer noite. um fechou. retiro, tipo, em Roma. Ah, passagem é por de Milão, Deus. Veneza. Ai, ia ser muito. Isso que é um retiro. O segundo retiro tem que ser esse, cara. Vamos Ah, a com gente tudo. chega lá, vai. Vamos, eu recebo. Tu não recebe, Eu amor? recebo. Eu costumo dizer que a nossa Europa é em Gramado, né? Podemos ir na Europa Claro, de dá uma verdade. assim, né? Vamos Nossa, esticar essa nossa Europa Cruzadinha aí. no rio ali do meio, ali do continente. E não já é era. Nova Veneza. Passa aquele rio ali, já Aquele era. riozinho Atlântico aí. Amor, não é Nova Veneza, é Veneza. É, não é a nova, é a velha. Ah, a vamos velha. lá, né? você é louco, vamos lá. Não, é porque assim, né? A gente tava falando que os adolescentes são o extrato dos pais. E os pais têm que estar com o casamento alinhado, senão o filho sofre demais, né? Então, Então, eu ia é uma chegar nisso aí, construção, Cláudio. né? Tu Foi de Deus. Não é que tu adiantou, foi Tava de Deus. doido né? pra comentar isso daí também. É, realmente. Como Amor, é não que é quero isso? dizer nada, mas a gente já tá quase indo pro final. Vai ter que ter uma como assim? segunda. Fica tranquilo. Não, mas vai ter que ter uma Não, tá segunda tudo dele. certo. Tá bom. Uma segunda. Uma Pode deixar, segunda. pode deixar. E Marcado. pegando isso, pegando o teu gancho, falando sobre isso, como é que é os pais, os casamentos com os filhos, porque reflete diretamente, né? Então, é exatamente isso que a gente percebe, né? O casal tá desalinhado, então não tem como. O filho acaba... tem várias situações, né, amor? A gente pega de tudo, mas dá para perceber, né? E o que eles... tu diria para um casal, por exemplo, que como proteger os filhos de uma situação difícil que eles estão vivendo? Eu acho que, como é uma resposta genérica, Aham. eu acho que a linha genérica da coisa é, primeiro, o que o Juscelio pregou no sábado de manhã. Primeiro, tu precisa estar bem você e Deus. O marido com Deus, o pai com Deus, a mãe com Deus. Depois, vocês precisam estar bem entre casal. Quando vocês estiverem bem entre casal, mais da metade do seu trabalho com seu filho está Já feito. tá resolvido. Mais da metade está feito. Mas eu digo assim, o casal tá em crise. Como protege o filho? Aí o filho tá à mercê de quem mais vai falar o coração dele naquele momento. É por isso que meninas se entregam para a gente Pra chama de Zé homens, Droguinha, né? Ou porque ele passa uma sensação de proteção. Sim. É por isso que meninos começam a escutar qualquer tipo de influencer e aceitam qualquer coisa, porque o lugar que era o lugar dele de proteção é o lugar de desordem. Por isso que a gente fala muito para pais, olha, não briguem na frente dos seus filhos de jeito nenhum. Porque se você torna a Eles sua sentem casa um culpados. ambiente desagradável, cara, aonde ele vai se esconder? Sim. Então o que ele faz hoje em dia? Ele se fecha no quarto dele, tranca, põe um capuz, se fone. fecha um fone, se fecha numa tela e ali ele tem o mundo inteirinho só pra ele. Mas era pra ele estar querendo estar com o pai e com a mãe. Ou pelo menos gostando, que nem hoje eu fiz um teste. Filhão, aí ele tava jogando, falando com um amiguinho no telefone. Falei, mano, esqueci de falar uma coisa. O que foi? Assim, com o olhão. Falei, te amo, cara.
Aí dei um abracinho nele, dei uma risadinha, me deu um abraço assim. Cara, eu acho que esses os amigos escutando. Os amigos escutam. Os amigos escutam, entendeu? E eu sei que os amigos gostam. Uma vez, onde a gente tava? Acho que eu fui buscar ele na escola, a gente saiu pra almoçar, tinha uns 4, 5. Aí eu abracei ele assim, dei um beijinho e falei, eu amo ser seu pai. E fui pegar minhas coisas. Aí quando eu olhei de rabo de olho assim, todos os meninos, tipo, boss, entendeu? No fundo, eles gostam. Quem não quer ser afirmando, amado né? pelo pai? Quem não Sim. quer ser amado E pelo posso pai? falar assim, ó, muitas meninas vêm procurar e falam: ai, meu pai e minha mãe só brigam, lá em casa não tá bom, Nossa, isso aí tia. arrebenta com a menina. Assim, ó, elas se sentem culpadas muitas vezes. O adolescente tende a se sentir Porque a culpado por briga, tudo. muitas vezes, vocês sabem, né? É muito assim, tem vários tipos de briga, mas financeiro pega demais. Sim. E aí o filho se sente culpado porque tem que pagar a escola dele, tem que. Já peguei um caso, tia, não sei mais o que fazer. Será que eu trabalho pra ajudar? Eu não é pra você trabalhar, não é hora de você trabalhar. Uma menina de 14 anos. Sim. Mas porque ela tá escutando a briga dos pais por causa de dinheiro. O cara fica estressado, ele fala a conta de luz, Eu a perguntei, escola. inclusive, pra Aí a menina vocês, escuta. porque ontem nos questionaram sobre isso. A Fez gente uma deu o mesmo pergunta num conselho que podcast vocês. do Michael. A gente respondeu justamente isso mesmo. Não briguem na frente dos filhos. É, Protejam seus isso aí, filhos. Guardem os seus filhos. filhos, né? Isso. Porque não é pra eles hoje isso. Não é pra eles participar disso. É isso mesmo. E assim, ó, e tem algumas coisas. Cara, como o simples é maravilhoso, né? Como tu ajuda. Como nós homens ajudamos nossa filha a escolher o marido. Da forma que você trata a sua esposa. Se o cara bate na esposa, quando a filha dele apanhar do namorado, ela vai achar normal. É. Mas É se o ele espelho, trata a né? esposa com carinho e etc., quando chegar um menino e não for carinhoso, ela vai falar, opa, peraí. Não quero. Não é isso que eu vejo na minha casa. Então você já está cuidando da sua filha da maneira que você trata a sua esposa. E o filho é a mesma coisa. Porque se você é carinhoso com a sua menina, com a sua namorada, com a sua esposa, quando ele for ter uma namoradinha, ele vai tratar naturalmente de maneira carinhosa. Entende? Então você, cuidando do seu casamento, você já está naturalmente cuidando da próxima geração. Isso é Tá, tão lindo, você porque tá hoje cuidando. a gente tá vivendo isso, né, amor? Eu olho pro Matheus, ele é o reflexo do Dirceu com a namorada. Aham, que legal. Olha. Olha que legal Nossa, é isso. lindo, isso aí. né? Ver Muito o lindo. legado que ficou, É. né? E assim, a gente ama adolescente, né? Tanto que a gente. E a gente ama tanto que a gente. Por isso que quando a gente chegou aqui, a gente queria fazer o trabalho com os pais. A gente gosta da linguagem deles, de ministrar eles. O Marcelo tem muito esse dom de falar ali, eles gostam do Marcelo. Mas eu vejo uma necessidade tão grande de cuidar dos pais de Uma adolescentes. orientação pra eles, né? Porque eles estão perdidos, porque é uma fase que há uma desconexão. Por conta. É só a gente lembrar quando a gente era adolescente. Porque começa a mudar tanta coisa e os pais estão ali com a demanda da vida deles, de trabalho, não sei o quê. E É difícil começa. também. É difícil ter filho Quando é adolescente. pequenininho, né? a gente tá ali o tempo inteiro cuidando. Quando é grande, a gente fala assim, ai, agora não preciso. Só que daí o que acontece? E aí E que é tu o perigo. sabe que na adolescência foi quando o Senhor falou pra mim, pro Dirceu, né? Tudo bem, foi na época que nasceu a aba e eu era pra ficar mais envolvida com as coisas da igreja. Mas o Senhor falou assim pra mim, ó, é tempo de tu ficar 100% com teu filho. Ele tinha Olha 12 que anos. E foi aonde ele ficou mais Salvou ele? próximo de nós. Salvou ele. Isso aí salvou ele. Porque foi maravilhoso. As pessoas dizem assim, até hoje, né? Ele tem 23 anos. Ai, meu filho não quer ficar comigo. Nós, às vezes, é uma briga. Vai fazer alguma coisa com os teus amigos. Isso namorando A Lulu e ainda é sempre assim, E é tá de verdade, novo. a gente Lulu é sempre Ele vê. sempre. Ah, que legal. Mas porque construiu-se isso. Sim, claro. Sim, Então é importante, então, pais, né? Se a gente puder dar um conselho é esse. sim. Invista nos seus filhos. Muito. Que daí deixa assim, né, Cláudia? É, não dá Ah, lá pra vão ter e depois, eu perdi meu filho. É. A gente Aí que tá o tenta perigo. ministrar os dois lados, né? O nosso desespero com os pais é que os pais que mais precisam escutar não vão no culto que a gente tem para os pais. O dó. A gente faz um culto, mas aqueles que a gente sabe que são os que mais precisavam estar ali não vão. Não vão. Às Que o que mais você, preocupa às tá vezes lá, você né? dá uma chinelada Entendeu? e você olha ali, tá. Putz, Quem esse cara precisava maravilhoso, ouvir não aquele tá, maravilhoso. né? Eu falei, meu Deus, mas tá bom, vai. E a gente tenta ministrar também, ministro muito para os adolescentes isso. Da última vez que a gente entrou nesse assunto, falei, não é fácil ser pai de adolescente, tá? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que vocês dão trabalho também? Ah, tio, mas é que meu pai não é perfeito. Falei, vocês também não são perfeitos, você sabia? Falo pra eles assim, vocês já se viram chegando da escola com fome e cansado? Você já viu como é que vocês entram? Aí dá um choque. É assustador. Então Devorador, calma. migrador. Então, Exatamente. calma, olha com bastante. A gente teve lá em Itapema, né? Uma igreja bem legal lá, como chamava? A igreja da Fê e do Thiago. tá. Vida Plena, Vida Plena, não. Vida plena, né? Ah, IVP, né? IVP, IVP, Vida Plena. Muito É. legal Deixa lá.
E eu falei exatamente isso. Tinha lá Foi um bastante culto de pais e família, filhos. pais e filhos juntos. legal. Eu falei, cara, calma, seus pais não são E lá eles são perfeitos, mas vocês mais também são bem atrapalhados, tá? Velhos, assim, né? De idade, assim. Eles têm Sim. mais ou menos a maioria. mesma coisa que a gente. Eles têm a divisão tipo, tem? pretins e Tem? teens. Tem É, pretinhos lá. Porque quando a gente foi lá ministrar para os líderes, casais, né? é, Uhum. eles eram mais velhos, os líderes que fizeram. Ah, pode Por ser. isso que o Dirceu Pode teve ser, essa pode impressão. ser. Mas Mas quem é- nos convidou foi a Fê e o Thiago. Eles estão tá. assumindo agora os... Aham. Aham. Os teens. É. Ah, Ela é... legal. Não sei se é teens, pré-teens. É, mas é a mesma coisa. É, adolescente. porque lá é Faz menor, tempo. né? É, Então isso. não tem a divisão. Mas foi bem... Mas a bem gente bom, gosta muito de assim. trabalhar essa questão da família, porque isso aí Porque faz é, né, toda a gente? Porque não tem diferença. como separar, Não tem uma como coisa está ligada separar, com a outra. Não tem né? como separar, não é Não tem verdade. como Não é verdade. separar. Então, infelizmente, estamos chegando ao final. Meu Deus do céu. Passou rápido, Não, voando, Vamos né? fazer a parte 2, né, Viu? gente? Tava Cláudia, Deu tudo como certo, foi né? tranquilo? A Cláudia tá doida pra fazer a parte 2, gente. Vamos ter que fazer isso, falar só sobre filhos, hein? Pode ser. Legal. É legal, um tema bem legal. Sim, pode contar com a gente. Ah, bacana, bacana. Gente, espero que tenham gostado. Cláudia, Marcelo, tio Marcelo, tio Cláudia. Obrigado aí pelo sim de vocês, né? O sim de estar aqui no programa e o sim também, né? Estar à frente aí dos teens aqui Nós da que igreja, né? agradecemos, Amém. né? Obrigada Maravilhoso a você. ter Nossa vocês aí. né? gratidão. Nós que agradecemos. Então, gente, muita confiança. Até a próxima quarta-feira que vem, às 18 até às 19. Amor, e quarta-feira que vem inicia o nosso curso verdade, de casais. meu amor. E ainda legal. temos vagas. Ainda tem Então, vagas, isso aí. você que é um casal da Aba Pai, porque tem que congregar conosco, Isso, que mora aqui nas redondezas, né? são 8 semanas e as vagas estão liberadas ainda. E a gente vai fechar no domingo as turmas. E depois, como é que a minha mãe dizia, não adianta chorar sobre leite derramado. Depois de fechar Não as adianta turmas. ter churumelas. Churumelas. Brincadeiras à parte, gente, mas corre lá, nos chama no Instagram e a gente pode encaminhar vocês para fazerem as inscrições. Inclusive, não deixem de também baixar o aplicativo da Rádio Digital, né, amor? Isso aí, tem o nosso canalzinho ali do Lani Dirceu Nola, ali no YouTube, sigam a gente, no Instagram também, fique à vontade, no Marcelo, da Cláudia. É isso aí, dê seu like. Siga o Instagram da Cláudia. E aqueles que são de longe, né, que são mais do Abaon online, se quiser também fazer o curso Mentoria para Casais ali, que é o legado, é só nos procurar aí que a gente dá um endereço certinho para vocês aí. Tá bom? Fiquem à vontade. Ferramentas para ser cuidado, né, para mudar a sua vida, não falta aqui na igreja, né? É o que mais tem, né? Isso é verdade. Então, gente, até a próxima semana, se nosso Deus assim permitir. Amém. Tenha um Deus ótimo abençoe. restante de semana aí. Valeu, fiquem com Deus. Amém. É isso aí, Gareura. Acabou. Aba Pai Rádio.